Quanto que é 1 mais 1? Eu tenho certeza que todo mundo pensou em 2. E essa coisa mais interessante, porque cada um de nós, quando a gente ouve uma frase como essa, quanto que é 1 mais 1, a gente automaticamente vai para o resultado. E isso é porque durante 10 anos, no mínimo, a gente viveu aprendendo que a resposta, a única resposta certa, a única resposta válida para 1 mais 1 é 2. E assim, a gente vai assassinando aos poucos a criatividade. A gente vai, de algum jeito, consolidando que cada resposta, cada pergunta tem uma resposta, cada resposta só significa para uma pergunta, e a gente vai perdendo a capacidade de olhar para o mundo e ver o mundo de uma forma mais criativa. O engraçado é que num certo dia, a gente é convidado a entrar e trabalhar numa empresa, e normalmente a primeira coisa que a empresa fala com a gente é o seguinte: olha, eu quero que você seja criativo, eu quero que você pense fora da caixa, eu quero que você inove, a gente está precisando disso. Só que a primeira coisa que a empresa também faz é, na semana inicial, colocar a gente numa coisa chamada integração. E a integração não é nada mais, nada menos do que nos ensinar a pensar como a empresa pensa, a agir como a empresa age, e aí, mais uma vez, a criatividade nossa vai sendo deixada de lado. Vocês ouviram aí o pessoal cantando? E, basicamente, eu sei que vocês devem lembrar do comercial dos pôneis malditos. Né? O pôneis malditos, venha com a gente atolar, odeio barro, odeio lama, que nojinho, não vou sair do lugar. Pois é. Essa musiquinha que pegou na cabeça de nós todos já tem mais de 12 anos. Esse foi o vídeo automotivo mais visto no mundo em 2011. Esse comercial me fez ter que ir para o psicólogo, porque eu passei a responder como o pai dos pôneis. Toda vez que eu saía na rua, alguém falava: olha o pai dos pôneis. Lá em São Paulo, eu já morava em São Paulo, e eu passei a ser o pai dos pôneis, que de um lado é fantástico, do outro gerou uma certa, digamos, responsabilidade em continuar sendo criativo. O que acontece é que em 2010, eu fui contratado por uma montadora japonesa, que fora do Brasil ela é até bastante significativa, mas dentro do Brasil era uma empresa nanica. Ela ainda é uma empresa pequena, mas ela era bem nanica quando eu fui para lá. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu descobri é que a gente não tinha dinheiro para anunciar. Existia uma expectativa muito grande de venda, existia uma expectativa muito grande de uma mudança, só que não tinha dinheiro. Toda vez que a empresa colocava um comercial no ar, os concorrentes colocavam 6, 7 comerciais. Significa dizer que a gente não era anotado. E aí, bem no comecinho, tinha 4 meses de casa, alguém virou para mim e falou: olha, o vice-presidente mundial está vindo para o Brasil, você vai ter meia hora para conversar com ele e contar o que você vai fazer para mudar a história da empresa no Brasil. E aí, o que eu fiz, acho que o que qualquer um aqui faria, foi usar do conhecimento que já tinha dentro da empresa, usar das agências de publicidade que a empresa tinha para descobrir o que eu precisava conversar com esse vice-presidente. E a gente chegou à conclusão de que, como os concorrentes tinham mais dinheiro, o que a gente precisava era pedir mais dinheiro. E eu fui para frente desse vice-presidente, um vice-presidente português, sério, super educado, e falei com ele: olha, preciso de mais dinheiro. E ele falou: senhor Murilo, o senhor pode fazer o que o senhor quiser na sua vida. O senhor pode fazer quase tudo, menos gastar mais dinheiro. O senhor foi contratado porque o senhor é conhecido como um cara criativo. Então, seja criativo. E é muito interessante porque eu saí de lá com aquilo que todo mundo sonha, com
a autorização para ser criativo. Eu tinha direito de ser criativo, eu tinha o dever de ser criativo e, o melhor de tudo, eu tinha o poder de ser criativo. Mas sempre que você encara uma situação como essa, é impressionante. A primeira coisa que acontece é que a gente não consegue sair de dentro da caixa. As empresas pedem para a gente pensar fora da caixa, mas é muito difícil quando a gente vive diariamente dentro da caixa, de uma hora para outra, olhar para fora. E eu lembro que durante 6 meses, eu ouvi da minha agência soluções que eram iguais às soluções que todo mundo tinha. Não é que as soluções não funcionavam. Os concorrentes usavam as soluções em termos de veiculação, em termos de criação, em termos de argumentos, só que, infelizmente, essa argumentação não servia para a gente. E a gente demorou 6 meses para chegar à conclusão daquilo que a gente deveria ter chegado no começo. A gente custou 6 meses para entender que cada um de nós é dominado por 2 tipos de pensamento e que a gente precisava rever o jeito de pensar para sair dessa armadilha. O primeiro pensamento é o pensamento rápido, o intuitivo. O pensamento intuitivo é aquele que vem lá das cavernas. A gente já ouviu isso aqui hoje. Vem lá das cavernas, da época do homem de Neandertal, que sempre que ele ouvia um barulho, ele não ficava pensando, ele saía correndo. Porque ele não ficava lá, será que é meu amigo que está chegando? Será que é um leão que vai me comer? Ele saía correndo. O que ficou parado esperando, pensando, esse o leão pegou, e o gênio desse cara não chegou até a gente. Então, o pensamento intuitivo, ele basicamente nos salva, porque ele economiza as nossas energias. Ele é feito para isso. O 1 mais 1 é igual a 2, é o pensamento intuitivo. Eu vou direto para a resposta. É mais ou menos como dirigir, em que a gente não pensa mais. A gente vira volante, bate seta, para na esquina, a gente faz tudo isso automático e não percebe mais aquilo que a gente está fazendo, porque a gente está economizando energia para outras coisas. E a gente acredita que criatividade é uma coisa da intuição, e não é. A criatividade, ela vem do outro pensamento, que é o pensamento racional. O pensamento racional, ou lento, ele é ótimo, mas ele tem um problema. Ele é preguiçoso. Por que ele é preguiçoso? Porque ele consome energia. É mais ou menos como sair daqui, ou melhor, é como eu me senti vindo para cá, em que cada esquina que eu passo, como eu não conheço a cidade, cada esquina que eu passo eu tenho que parar para poder pensar. E pensar cansa. Então o pensamento racional, ao contrário do intuitivo, ele é mais profundo, mas ele é mais desgastante. Por isso que pensar cansa. E criatividade, que a gente acha que é uma mágica, ele é, na verdade, um pensamento racional. Eu descobri isso trabalhando com agências de propaganda. A gente parte do pressuposto que aquilo tudo que a gente vê em termos de televisão, show, tudo isso, a gente viu um show aqui, a gente acha que, olha, eles nasceram para isso. Não, não nasceram. Podem ter tendência a isso, mas é ensaio, é trabalho. E criatividade é trabalho, criatividade é esforço, criatividade é pensamento racional. A gente vê poucos comerciais criativos no ar. Todos eles, vocês podem ter certeza, foram trabalhos longos, racionais, em que você busca uma solução, na hora que você acha a solução, você joga fora. Aí você vai atrás de outra solução, você acha a solução, você joga fora. E você faz isso 20, 30, 50 vezes, e você vai lapidando a ideia até você chegar na ideia perfeita, na ideia criativa. Então não é um trabalho intuitivo e que a gente acha, principalmente quando a gente é muito especialista, a gente acha que vai aparecer magicamente. É um trabalho, ser criativo é um trabalho racional, longo e cansativo. No caso dos pôneis malditos, a gente resolveu que a gente precisava de um comercial viral. Era o único jeito da gente compensar a falta de dinheiro.
Se a gente fizesse com que cada um dos brasileiros assistisse o comercial 5, 6, 10 vezes, a gente compensava a falta de dinheiro. Então a gente precisava de comerciais virais. A gente fez alguma coisa como 11 comerciais virais, a maior parte deles não aconteceu porque os concorrentes tiraram do ar, e o comercial que aconteceu e que virou sucesso, Pôneis Malditos, nenhum concorrente conseguiu tirar do ar, mas basicamente, para criar esses comerciais todos, a gente criou uma régua de aprovação. A gente sabia que a gente queria criar emoção, mas a gente queria tomar uma decisão racional. Então, o que a gente fez? Primeira coisa que a gente fez nessa nossa régua de aprovação era: o comercial é criativo? É. Então ele continua. Não, não é. Joga fora. Mas se ele for criativo, ainda assim, ele pode ser feito por qualquer um dos nossos concorrentes? Pode. Joga fora. Não, só nós é que podemos falar desse jeito. Continua. Terceira coisa, quem assistiu vai ficar tão impressionado, mas tão impressionado, que vai levantar da televisão, da frente da TV, vai no computador, entrar no YouTube e assistir de novo? Não, não vai. Lixo. Vai sim. Continuava. E aí vinha a quarta e a mais importante das 4 perguntas. Ok, é criativo, só nós podemos fazer, ele vai assistir no YouTube, mas ele vai compartilhar essa ideia com os amigos? Não, não vai. Lixo. Olha, esse comercial vai virar conversa de bar, conversa de reunião de amigos. Esse comercial continuava. E foi assim que a gente fez com Pôneis Malditos, foi assim que a gente fez com os outros comerciais todos, para poder mudar a vida da empresa. Só que tem uma coisa muito interessante quando você quer ser criativo, quando você quer fazer as coisas diferentes, que é o seguinte: aquele mesmo vice-presidente que virou para mim e falou: olha, seja criativo, ele vai ser o primeiro cara a falar: não, não gostei, olha, está criativo demais, para por aí, cancela, faz um negocinho um pouquinho menos criativo. Ou seja, não adianta a gente ser criativo e não colocar o comercial, o material, a ideia, qualquer que seja, para funcionar. Uma ideia criativa, ela só é criativa de verdade quando ela vai para a rua, quando ela acontece de verdade na vida da gente. E isso a gente resolve de um jeito muito fácil. A gente sabe que o mundo é feito de pessoas que, quando a gente fala 1 mais 1 é 3, a pessoa fala: não, 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 não é 3 não, é 2. A gente sabe que as pessoas querem um resultado diferente, mas elas têm medo de sair de dentro da caixa. Então só tem uma forma de aprovar. É você ser, de algum jeito, a pessoa que vai imaginar todas as objeções que a sua ideia pode ter. Basicamente, você vai aprovar com alguém que vai falar com você que 1 mais 1 é 2. E você tem que saber convencer que 1 mais 1 pode ser 3. E foi isso que eu fiz. Eu peguei um avião no Brasil, fui atrás do vice-presidente para conversar com ele, para apresentar o primeiro comercial da série. Talvez fosse o mais agressivo, talvez fosse o mais disruptivo, talvez fosse o mais difícil de aprovar. E eu já saí daqui com todas as objeções pensadas. Olha, ele vai perguntar se pode ter problema com a justiça, ele vai perguntar o que o concorrente pode fazer, se vai ter multa, todas as perguntas que ele podia me fazer, eu saí de casa sabendo o que eu ia conversar com ele. E à medida que ele ia perguntando, que eu ia respondendo com firmeza, com certeza, ele foi relaxando. Até que ele perguntou a última pergunta, talvez a mais interessante de todas, é o seguinte: mas e se o concorrente falar mal da gente? E eu não precisei nem responder. Ele mesmo virou e falou: bem, se o concorrente falar mal da gente, ele está falando da gente. A gente está aumentando a nossa visibilidade, então a campanha está aprovada. E eu voltei do México com a campanha aprovada, a campanha que mudou a história da empresa e que mudou a minha história. O Everton falou, né, a minha vida mudou quando eu fiquei viúvo. Logo depois, 1 ou 2 anos depois, eu ressignifiquei minha vida, mas eu não ressignifiquei a criatividade.
a criatividade, eu continuo sendo uma pessoa que vive, que trabalha, que respira a criatividade, e eu queria deixar para vocês 3 pontos, para vocês sempre lembrarem de como é que vocês fazem para ser criativo. Não no trabalho, mas na vida, porque as mesmas coisas que nos impedem de ser criativo no trabalho é o que nos impede de ser criativo na vida. Primeira coisa que a gente tem que sempre saber é o seguinte: criatividade é uma coisa racional. Então, não se apaixone pelas ideias. Não se deixe levar, não se deixe considerar que, olha, vou ser intuitivo, a primeira solução que eu vou achar vai ser maravilhosa. Então, essa é a segunda coisa. A partir do momento em que você achar uma solução, joga fora. Jogue fora todas as primeiras ideias, porque as primeiras ideias são os números 2 da nossa vida. 1 mais 1 é igual à primeira ideia. 1 mais 1 só é 3 quando eu vou mais além. 1 mais 1 só é 22 quando eu vou mais além. 1 mais 1 só é outro resultado quando eu consigo pensar e ir à frente. E a terceira, mais importante, nunca se esqueçam que algum tipo de objeção vai existir para a criatividade. Então, antecipem as objeções, entendam o que pode impedir de vocês serem criativos e já trabalhem nas objeções para que vocês possam fazer com que a vida de vocês seja mais criativa. A criatividade tem me levado a lugares maravilhosos, espetaculares, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E é por causa da criatividade que eu estou aqui em Lavras e eu estou muito satisfeito. Como eu disse, estou muito emocionado. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês e dizer que, se vocês querem uma vida mais alegre, mais feliz, mais criativa, vocês têm que ter claramente um jeito novo de ver a vida. E a minha opção, ou a minha, como é que eu diria, a minha fórmula do sucesso é essa. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a pensar um pouquinho a respeito da vida, a pensar a respeito de como agir na vida e, com isso, poder serem também mais criativos. Obrigado.